A Cosan divulgou o resultado do segundo trimestre de 2023, nós já vamos acompanhar, e ela também anunciou um programa de recompra de ação relevante de cerca de 6,19% do total de suas ações. Ela vai estar buscando recomprar. Tem validade de 18 meses e a empresa está no momento de dívida relativamente alta. Isso significa que a empresa, mesmo podendo sanar sua dívida, podendo fazer outro tipo de estratégia, ela entendeu que a melhor coisa que ela poderia fazer nesse momento é investir nela mesma. Ela está enxergando a si mesmo a bons preços. Então, 6,19% é o valor que ela pretende recomprar de ação, obviamente sem garantia que vai recomprar tudo. Vamos fazer uma conta, poderia ser feito de diversas formas, mas vou fazer uma mais simples para todo mundo entender. Vamos pegar o valor de mercado aqui da Cosan no investidor 10, 34,6 bilhões, né? E aí a gente vai usar então a fatia de 6,19% que a Cosan pretende recomprar. Tá aqui as continhas então, é só multiplicar por 6,19, dividir por 100, porque é um percentual, né? E aí temos 2,14 bilhões que a Cosan pretende investir nela mesma. Ela mostra aqui que a recompra de ação será realizada por meio de utilização de recursos disponíveis na conta de reserva de lucros da companhia. Ela mostra aqui o quanto ela tem lá, mas, óbvio, também tem outras destinações aqui. Enfim, então, esse é o programa de recompra de ação que pode indicar que talvez essa alta aqui seja apenas o início, né? Inclusive, essa realizaçãozinha pode ser uma oportunidade. O curto prazo é muito difícil a gente definir. O fato é que o grupo tende a crescer muito no longo prazo e estamos também em momento de queda de Selic que pode ajudar o grupo como um todo aqui na questão do endividamento. Então, a Cosan ela deu uma modificadinha aqui na sua estrutura, mas não mudou muito não, tá? A gente continua tendo ainda a empresa com vínculo à Vale, que é a novidade aqui no portfólio, a Raízen, né, que é a empresa aí de etanol de segunda geração, tem energia elétrica, tem distribuição de combustível, temos a Rumo, transporte ferroviário, a Compass, que é a parte de gás, e a Move, que é a de lubrificantes, além da Cosan Investimentos, que tem aqui a parte de terras e tudo mais. E aí ela demonstra aqui de uma forma diferente por conta de todo aquele encaixe da compra da Vale. Ela pôs aqui umas rodas intermediárias, aí tem todo aquele financiamento via os bancos, Itaú lá e tudo mais, mas não muda muito, tá? Então a gente só tô falando isso porque vai aparecer de vez em quando no relatório Cosan 10, que na verdade tem participação na Compass, a Cosan 9, que tem participação na Raiz, e a Cosan 8, que tem na Vale. Mas não precisa se esquentar com isso, é só para dizer que não mudou muito não, tá? É só a forma aqui, uma estruturaçãozinha que ela fez. E quando a gente olha o endividamento da empresa, a gente já vê aqui o Cosan 8, que na verdade é a Vale, onde ela vai terminar de comprar, previsão aí até 2027, o verdinho aqui, ó, Cosan 8, ela vai comprando tudo mais, tem uma dívida que tá sim um pouquinho pesada, mas o EBITDA dela é muito grande, então sua alavancagem está em 2x, que é aceitável, né? Embora seja muito dinheiro aqui para o momento de Selic alta, é pesada essa dívida toda, fica tranquilo com o EBITDA tão grande assim, a gente não preocupa-se com a Cosan, né? A gente vê aqui a equivalência patrimonial, aí fica um pouco bagunçada a comparação por causa da Cosan 9 e 10 aqui, né? Então a gente tem aqui o grupo Cosan reduzindo o resultado, né, do trimestre do ano passado de 717,6 milhões para 534. Porém, em relação ao trimestre anterior, houve um belo de um incremento, então ganhou aqui em resultados, né? Então eu vou começar falando da Raízen, mas eu vou ser bem rapidinho aqui, porque eu já fiz um vídeo dedicado para ela, e aqui eu já vou dizer que a produtividade agrícola melhorou, e no vídeo específico eu explico o porquê que aconteceu aqui e o que esperar disso. As perdas com o inventário realmente atrapalharam por conta de toda a bagunça que aconteceu na questão aí dos preços de combustíveis, a Petrobras e tudo mais, que aliás já elevou o preço agora, hoje, né? Então nós temos aqui baguncinha na parte de distribuição de combustíveis, o volume até que foi ok. Na parte de volume de vendas aqui do etanol, teve uma redução por conta dos preços, toda a sazonalidade, toda a tática da empresa, tá? Inclusive aqui no açúcar também. Então foi uma tática dela para fazer estoques, para exatamente colocar um momento de venda mais apropriado. Não tem como explicar nos detalhes tão rapidinho toda essa estratégia dela, mas basicamente é isso, tá? Então é muita estratégia aqui dela e o açúcar vai permanecer a preços altos. O etanol tem toda a questão aí que vai melhorar bastante, por exemplo, na parte de energia, quando ela for gerar lá o etanol de segunda geração. Enfim, o EBITDA teve aqui então uma redução de 11%. Mas olha, você vê o vídeo lá, tá? Para entender nos detalhes. A Raízen é muito complexa, é muita coisa para se dizer e eu fiz aquele vídeo bem explicadinho, tá?
Rumo, a Rumo é uma empresa do transporte ferroviário majoritariamente, tem também logística, é uma empresa que vem de uma dívida do passado lá antiga, bem pesada, é um setor que precisa de muito investimento, ela investe muito e também está crescendo muito, expandindo aí seus volumes aí de linhas, né? Inclusive, também recentemente tivemos um volume maior transportado. A gente pode ver aqui o volume transportado, 26% em relação ao trimestre primeiro aqui aumentou muito e 9% em relação ao trimestre do ano passado. As tarifas melhoraram 9% em relação ao ano passado, isso mostra aqui muita força no setor, mas um declínio aqui em relação ao primeiro trimestre, porque o segundo trimestre foi tumultuado em relação ao combustível, né? Ela acaba bagunçando a Rumo, mas ela foi muito resistente, ela conseguiu segurar muito bem isso. O EBITDA, então, consegue aumentar 23% em relação ao ano passado e 21% em relação ao trimestre anterior. Então, foi um belo de um resultado, né? E a gente tem, então, as duas operações aqui melhorando o volume, melhorando o EBITDA ajustado, então, em 20,9%. Nós temos, então, a empresa atuando constantemente na eficiência, o Transit and Time aqui melhorando 7% ao longo desses anos, vem melhorando mais um pouco aqui nesse trimestre, um belo de um resultado, né? Giro em Santos melhorando 27%, mais um pouquinho nesse trimestre, e o consumo de diesel, que é efeito aí da eficiência que ela atua, também vem reduzindo bastante, 19%, e nesse trimestre aqui deu uma aumentadinha, mas é algo um pouquinho pontual, né? O resultado financeiro da empresa é o grande vilão, né? A dívida cobra um preço. Então a gente vê que em termos de Selic alta, CDI alto, o custo da dívida é bastante alto. Observe a proporção do lucro dela em relação ao custo da dívida. É bastante alto. E aí a gente vê, então, mesmo com tudo isso, um salto em relação ao trimestre do ano passado, significativo de 30 para 167 milhões, um belo de um resultado da Rumo, mesmo que o mercado tenha reclamado um pouco aí, eventualmente a gente vê a dívida em 2x nesse momento, uma dívida muito grande, né? Mas ela tem um caixa também para ir levando seus investimentos aí e tudo mais. Mas a dívida líquida acaba ficando um pouquinho menor exatamente por que ela tem um caixa também aqui, né? Então a gente vê o guidance atualizado, tivemos uma redução no volume, uma expectativa um pouco menor no volume, talvez aqui o mercado não ficou tão legal. E aí o EBITDA praticamente manteve, né? O mínimo manteve, diminuiu um pouquinho só no topo, então ela consegue aqui manter, mesmo diminuindo um pouco o volume, ela consegue manter um mix interessante também, a própria tarifa melhorando, manter aí o guidance praticamente igual, enquanto o CAPEX diminuiu um pouquinho aqui, tá? Compass. A Compass é uma empresa do setor de gás que também tem muito investimento sendo feito, novas aquisições. Ela conseguiu um mix mais rico, que apesar da queda dos volumes industriais, a gente pode ver bem claramente aqui na Comgás, né? Ela conseguiu ótimos resultados. Então, teve novas incorporações aqui acontecendo, fez ela ter um EBITDA melhor do que o ano passado, o trimestre anterior, 1%, e o ano passado 10%. Então conseguiu melhorar os resultados no fim do dia. Temos aqui a Compass, então, podendo ver que o Comgás deu uma redução realmente, o setor industrial atrapalhando bastante aqui, as demais distribuidoras conseguiram aumentar com colaboração exatamente da Commit aqui nos resultados da empresa. Então a gente pode ver aqui o volume realmente caindo, por conta aqui da Comgás principalmente, industrial atrapalhando um pouco, a demais distribuidora aumentou aí, também tem a ajuda da Commit, que foi a nova aquisição dela. Temos o EBITDA ajustado aumentando 10,3%, também ajudado pelo mix mais rico aqui e a correção inflacionária, né? Ela segue investindo aqui bastante. Então a Commit fez a empresa aumentar a dívida um pouco. Vamos ver se a dívida tá ruim. E podemos ver que a dívida aumentou em 25%, porém seus resultados aumentaram ainda mais, 27%, deu um salto significativo o EBITDA, fazendo com que seu endividamento reduzisse menos, 18% aqui, uma alavancagem saindo de 0,95 para 1,12, que ainda é menor do que o da Rumo aí, a própria Cosan também. Moove. A Moove vem de um volume interessante aqui de crescimento, 30% em relação ao trimestre do ano passado e mais 6% em relação ao trimestre anterior. Vinha de resultado forte, conseguiu ainda mais seu EBITDA subindo 10%, enquanto em relação ao trimestre do ano passado subindo 30%. Um belo de um resultado aqui da Moove, que é a empresa de lubrificantes, tá?
E aí então ela tem aqui um mix de produtos vendido, ela fala que investiu bastante também na qualidade dos processos, melhoria contínua, capacidade, ou seja, ela está investindo aqui na eficiência. E isso é ótimo, né? Além do crescimento que ela vem fazendo orgânico aqui no Brasil, comprou lá fora a PetroChoice, entrando nos Estados Unidos com força, ela está tentando se consolidar lá primeiro, vai ficar tudo bonitinho lá, e aí ela já vai para mirar na Europa. Então a Moove é uma empresa com diversificação geográfica gigante aqui, busca a Europa daqui a pouco. Então, caramba, muito interessante essa questão da Moove aqui, hein? É uma diversificação legal no portfólio. E aí nós temos, para finalizar, antes da Vale, né, a Cosan Investimentos, que é a parte agro da Cosan, né? Nós temos a Terras aqui, que é a Radar, a Janus e a Telos. Elas tiveram um crescimento de 56,2%. O EBITDA cresceu demais, né? 66,3% aqui. Os investimentos seguem ainda pesados. Ela conta, né, que reflete a consolidação da Janus e da Telos aqui, ó, no segundo trimestre de 2023. Então é um setor muito legal também aqui, a parte de Cosan Investimentos. Eu gosto muito aqui do setor água, até quero que ela continue investindo bastante aqui, que tem muita oportunidade. Então, antes de falarmos da Vale, toda a estrutura de compra que a Cosan fez em cima da Vale, eu preciso responder a pergunta que muitos têm feito: Cosan ou Raízen? Bom, meu objetivo sempre foi a Cosan. Vocês viram que é um grupo bem diferente, é muito mais completo, né? Obviamente, a Raízen é uma fatia da Cosan, né? A Raízen é uma das mais relevantes, seguido aí de perto da Rumo, seguido de perto da Compass, um pouquinho mais distante a Moove, que tem crescido bastante, um pouquinho mais abaixo a Terras lá, que é a Janus, a Telos e tal, e nós temos a Vale, que é a nova participação, que também tem bastante relevância. Então é um grupo, né? A Cosan é diferente. Eu preferia até a Cosan por conta disso também. Mas a Raízen, chegou um momento que ela ficou tão absurdamente de graça neste período aqui que eu não parava de falar da Raízen no canal e eu cheguei a comprar ela. E ela entrou na minha carteira por conta disso, descolou o preço. Você viu que a Cosan também caiu. Só que a Raízen caiu insanamente. A gente vê aqui de um ponto de partida zero, caiu muito insanamente. É nítido isso. E aí eu acabei tendo que comprar a Raízen, entrou na minha carteira. Não vou vender também mais. Gostei pra caramba sempre gostei do case. Vai ficar lá tranquilo. Mas ela tava 2,20 e pouco se eu cheguei a comprar ela, né? É inacreditável. Eu só fui lembrar quando eu vi no home broker. Aqui mostra 2,50 como a mínima, mas não, no meu home broker tá lá 2,20 e tantos uma das compras. É inacreditável, né? Então, enfim, são duas empresas fantásticas, mas vai ter que decidir cada um, dependendo da sua estratégia. Em alguns momentos, se você tiver as duas, você pode aproveitar esse descolamento que pode acontecer. Hoje, outro dia era a Raízen, daqui a pouco pode ser a Cosan que seja de graça, né? Então, importante ter isso em mente. Vale, então eu já falei do resultado da Vale em vídeos anteriores, eu vou focar mais agora na participação que a Cosan tem na Vale, que é diferente, é protegida aqui contra a queda parcial, então teria marcação mercado um prejuízo gigantesco, a proteção a proteger. Olha só, ela comprou a Vale então, né, e olha as quedas que vem tendo a Vale, por exemplo, 20% aqui em relação ao trimestre passado. A gente vê nos 6 meses, olha, vamos focar aqui nos 6 meses, tá? Que teoricamente seria menos volátil, mas o prejuízo ainda foi maior, né? Então, ela tem essa participação direta, que aí a Vale vinha subindo e tal, né? Só que depois começou a cair. Nos últimos 6 meses, o prejuízo aqui foi de 1,6. Mas ela tem uma participação colarizada, que é protegida contra a queda, uma das formas de proteger, de 3,4. Aqui 1,5 participação direta e 3,4 nessa proteção aqui. E olha qual teria sido o prejuízo. 3,657, um prejuízo gigantesco, mas ela tem essa parte colarizada aqui, né? Que fez uma proteção. Essas opções, olha quanto que ela protegeu aqui. Então cobriu mais até do que a parte aqui que ela estava para ser coberta, né? Então ela cobriu muito bem a queda das ações da Vale. E ainda sobrou um restinho para cobrir outra parte aqui, teoricamente, né? Então, basicamente, o que ela fez foi uma compra parcialmente protegida, a outra que ela está exposta, mas vamos lembrar que ela comprou a preços muito baixos, a Vale lá atrás, naquele fundão do ano passado, né? E aí, nós temos também o call spread, que ela pode acabar comprando a Vale mais à frente. Bom, então, obviamente, eu não sei exatamente as opções que a Cosan usou, ela não falou isso, mas nós temos aqui um exemplo que eu vou montar aqui com vocês, que é o Kohler. Então eu peguei aqui
Um exemplo onde a Vale caindo estaria protegido parcial, e se a Vale subisse, eu estaria até com um potencial maior de alta, mas ainda assim um pouco limitado. Eu poderia fazer uma rolagem mais à frente, caso a Vale subisse muito. Enfim, o fato é que existem várias possibilidades aqui de montagem dessa operação. Inclusive, poderia fazer de uma forma que eu não pudesse perder, inclusive, fazendo uma combinação, fazendo uma outra operação que não fosse o Color também, de tipo de proteção diferente, enfim. Mas o fato é que a Cosan fez uma operação mais ou menos deste tipo e, eventualmente, inclusive, ela pode desmontar essa posição parcialmente, ela pode estender até o momento, vai até 2024. Então a Vale pode ir a R$0 que ela está protegida. Basicamente é isso, né? E ela pode ir mexendo nessas opções conforme for tendo a volatilidade. Inclusive ela andou aqui mexendo um pouquinho, embora não tenha tido aí os detalhes do que ela fez. Essa outra participação que ela fez aqui é de menor relevância, a gente pode ver aqui que oscila menos os valores, é uma possibilidade de comprar a Vale mais adiante, tem até 2024, ela está aí avaliando, né? Se a Vale disparar, ela não tem essa possibilidade de segurar aqui a Vale, vamos dizer assim, né? Call Spread é o nome dessa segunda operação que a Cosan fez com a Vale. Ela basicamente se aproveitou da Vale no momento de baixa lá no ano passado e garantiu um direito de comprar a Cosan a bons preços até lá meados do futuro, 2024 em diante. É uma garantia dela poder fazer essa compra, e para isso ela gastou um dinheirinho. Só que para deixar esse custo um pouco menor aí, ela também limitou a alta ali, né? Ou seja, a não ser que a Vale dispare muito, aí ela vai ter que montar uma operação diferente, fazer ajustezinhos, enfim. Mas até lá ela tem esse direito aqui de comprar a Vale caso a Vale dispare. Basicamente é isso que a Cosan tem na Vale. Então, resumindo, temos uma participação direta na Vale tranquilo, temos uma participação protegida contra a queda e temos um direito de comprar a Vale no futuro. E óbvio que essa explicação dessa compra que a Cosan fez na Vale foi uma pinceladinha só que eu dei. Eu tenho no meu curso 9 aulas bem completas de como comprar de forma protegida. Vou estar trazendo inclusive mais aulas com mais práticas ainda para a gente nos debruçar em diversas estratégias. Tem valor do strike que vai mudar muito a estratégia, tem o tipo de operação, não necessariamente o color que a Vale fez, tem outras até que muitas vezes é mais interessante para a gente. Tem a lógica, puxa, qual o tipo de proteção usar? Tudo isso eu falo no meu curso de opções. E o Call Spread poderia entrar aqui nas aulas complementares que eu vou estar gravando, inclusive, nessa semana, que é uma estratégia que eu já não uso tanto assim, mas faz parte também de uma estratégia bastante legal que a Cosan fez aí. Além do bom e velho dividendo com opções, que é aquilo, né? Que a gente faz ali, aquele dividendo adicional com opções para rentabilizar nossa carteira. E se você não sabe nada de opções, não entendeu nada do que eu estou falando, calma que eu te ensino desde o básico, tá? Nesse mês eu aumentei o desconto para 15%, somente em agosto. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!